quais as reais intenções dos Estados Unidos enviarem sistemas avançados antiaéreos Patriot para a Ucrânia. Os ucranianos estão sendo bombardeados com a fúria da Rússia, isso sabemos. Mas quais as reais intenções lá nos bastidores? Recebi muitas perguntas nos vídeos em que publicamos sobre os Patriots que serão enviados para a Ucrânia. E eu percebi que há muitas dúvidas, há muitas questões mal interpretadas, mal formuladas, analisadas, sintetizadas pelo público. E eu vim aqui então para colocar ali uma espécie de uma luz para seguir o caminho dos senhores, daqueles que possuem essas dúvidas a respeito das intenções dos Estados Unidos em enviar sistemas tão avançados para a Ucrânia. Vocês se lembram que lá no início do conflito, ali em março, abril, a Ucrânia estava quase implorando de joelhos para o Ocidente, OTAN, Estados Unidos, para enviar o quê? Sistemas avançados de longo alcance de ataque, que poderiam ali atingir 300, 350 quilômetros de distância. Quais poderiam? Quais? Os ATACMS, aqueles sistemas avançados que podem ser utilizados nos sistemas lançadores de alta mobilidade, os HIMARS. A gente já sabe que os Estados Unidos enviaram os HIMARS para a Ucrânia, que vieram ali de nações dentro da Europa. Só que eles não enviaram mísseis de longo alcance. Por quê? Porque a Rússia foi rapidamente dizer para uma coletiva ali de imprensa, para os seus mais chegados ali de Putin, dizendo que, vejam só, qualquer sistema americano ou do Ocidente, seja qual for o sistema do Ocidente, que adentrasse em território russo, caísse em solo russo, ferisse pessoas civis, militares ou qualquer outra unidade bélica militar, haveria retaliação. Ou seja, a operação que seria uma operação militar especial, focada ali na região de Donbas, mais ao sul também da Ucrânia, não mais ficaria limitada ali na região, mas sim em toda a Ucrânia. Eu já considero que o Putin já não esteja mais nessa operação, posso estar enganado, não sei o que vocês acham disso, pode colocar aqui no comentário se vocês acreditam nessa hipótese que eu estou colocando, que não há mais uma operação, mas sim uma guerra agora contra a Rússia, contra a Ucrânia. Por quê? Ele se deslocou somente naquele eixo leste. Então, é uma operação, vamos dizer assim. Para mim também sempre foi uma guerra. Mas, de certo modo, então estamos nessa segunda fase, em que lá meses atrás eu vinha colocando aqui que esse momento de Sergei Surovikin, que tomou o controle após aquela destruição da ponte de Kerch, ele saiu da primeira etapa e foi para a segunda etapa. Agora só resta a última, que é ataque nuclear. Ataque nuclear. Então, agora, nesse momento, hoje, nesse momento, a Rússia já não está mais numa operação, está numa guerra, porque ela está atacando várias outras partes, principalmente o sul, onde temos portos importantes, portos de escoamento. Então, após essa declaração de Putin, se um artefato caísse ali, ou do Ocidente, em solo russo, haveria consequências. Não somente de guerra na Ucrânia, em toda a Ucrânia, mas transfixaria a Ucrânia em toda a Europa. E ali, meu amigo, seria o quê? Uma catástrofe atrás de catástrofe. E como o senil falou, o Biden, o Armagedon apocalíptico ali estaria conflagrado. Então, meus amigos, vocês estão vendo aqui nada mais e nada menos que um Calibre, um sistema impressionante, muito lindo da Rússia, que se assemelha a quem? Que se assemelha ao Tomahawk americano.
Essa conformação desse míssil ali de longo alcance, míssil de cruzeiro, que também pode carregar ali ogivas nucleares, vejam só, a Rússia esteve utilizando o tempo todo esse tipo de equipamento, até que a KH-55, que é aquele equipamento estratégico que a Rússia tem em seu quadro da Força Estratégica Nuclear, em que, segundo o Ocidente, violou o Tratado New START ao desmantelar a ogiva, desmantelar o míssil e somente utilizá-lo como carcaça, ou seja, como isca para conflagrar a direção dos radares, ou seja, confundir os radares ucranianos. Então vem utilizando o Kalibr, vem utilizando, por exemplo, o Iskander, de forma muito vultosa, ou seja, numerosos ataques, bombardeios, aéreos também. Pelo quê? Por drones como drones Shahed, drones kamikazes, mísseis ar-terra, através de aeronaves da Rússia. Então, houve uma intensa conflagração de bombardeios em que a Rússia emitiu contra sua vizinha, atingindo o quê? Infraestruturas críticas como de água, eletricidade. Estão compreendendo essa dimensão? Vamos lá que o negócio aqui, esse vídeo está bem interessante. Então, atacou diversas infraestruturas. E o que a Ucrânia tinha ali para se defender disso? Ela tem Iris-T, ela tem o Crotale NG da França, ela tem, por exemplo, lançadores portáteis que podem ser lançados, mísseis e também foguetes por infantaria, de artilharia. Então, são mecanismos que podem abater esses equipamentos, mas são equipamentos mais limitados, de curto a médio alcance, em que, por exemplo, um Iskander, um Kalibr, um drone que opere mais a baixa altitude, que às vezes depende ali de uma orientação em que as tropas no chão não conseguem atingir eles por conta do radar que é muito limitado, depende de infantaria em solo para atirar, tem infantaria em solo para atirar mísseis com lançadores portáteis. Por isso que a Rússia agora está atacando ou no amanhecer ou na escuridão total. Isso tem pego os militares e os civis ucranianos de surpresa, principalmente onde? Nas áreas mais populosas de Kiev, nas regiões Kharkiv, nas regiões de Kherson, agora que as tropas saíram, estão bombardeando com mais intensidade, e também na região do sul, ou seja, nos portos ali de Odessa, Chernomorsk, entre outros portos importantes de escoamento de grãos. Então vocês estão vendo aqui um drone kamikaze importante, e que a Rússia vem realizando esses ataques. Aí surgiu essa notícia que os americanos precisam aprovar uma diretriz através do presidente Biden para enviar os Patriots, que tem uma ampla camada de até 120 quilômetros de alcance e com uma tecnologia muito mais aprimorada do que os outros equipamentos que a Ucrânia recebeu, por exemplo, da Alemanha, os NASAMS, que recebeu dos Estados Unidos, que foi uma parceria com a Noruega. E ele é a última camada, a camada assim, da forma mais obsoleta possível dentro dos Estados Unidos, que você tem o AEDS, você tem o Terrad, você tem outros equipamentos interceptores, aí você tem o Patriot. É a camada mais fina do fino, vamos dizer assim. Então eles vão lá, o Patriot tem uma ogiva explosiva Frag que intercepta, que destrói o míssil, seja balístico, seja míssil de cruzeiro, drones, helicópteros. Então ele tem essa potência de atingir esses equipamentos. Mas ele é comparado, por exemplo, com outros, como o russo S-300, S-400, S-500, tem curto alcance, mas é extremamente eficiente. Foi utilizado no Golfo Pérsico, como no PAC 1, PAC 2, agora é a versão PAC 3.
Olha que coisa mais linda, que é um equipamento que já é utilizado no Japão para defesa antiaérea, é utilizado em outras áreas, como na Coreia. Então você tem um equipamento que ele tem um sucesso por trás, ele tem uma utilidade impressionante, mas que também coloca em risco quem? Os russos. Os russos agora estão reclamando. Eles estão reclamando que um míssil como esse, que pode interceptar e dificultar as operações da Rússia. Você tem ali uma bateria que é composta por lançadores, que é composta por estações de radar e estações de controle e comando. E você tem um equipamento como esse, impressionante, muito interessante, um equipamento que acopla até 14 a 16 mísseis que podem ser divididos aqui nesses containers. Aqui vocês estão vendo 4, mas aqui você faz uma divisão. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode mudar esses containers de lançamento e você pode acoplar até 16 mísseis de uma vez. Então vejam só, ele tem uma capacidade, os radares como este, uma capacidade de engajamento de inúmeros alvos, e você tem o comando e controle, que são a parte, né, claro que não fica próximo dos lançadores, que podem ser alvos também. Aqui você tem uma versão mais antiga do sistema de controle e comando, do PAC 1 e 2, você tem um radar mais ultrapassado, agora você tem um radar mais digital, um radar mais moderno, com uma eficiência muito maior. Então, qual que é o objetivo dos americanos? Não é proteger somente a Ucrânia, que está sendo bombardeada, está perdendo infraestrutura. Agora que o inverno chegou, Kiev já está com neve. Então, as temperaturas, a tendência é cair muito mais até o final de dezembro. E aí? É claro que os Patriots estão vindo para ajudar o governo de Kiev, mas mais importante ainda, com certeza, eles vão tomar mais cuidado na hora de proteger as regiões mais ao sul, que são os portos de escoamento. Então, eu acredito que os americanos poderão enviar mais de uma bateria, talvez 2, para proteger Kiev e proteger o sul, região Kherson, região de os portos de Odessa e Chernomorsk. Eu acredito. É claro que a diretriz ela está indicando uma bateria, mas claro que demora também semanas para treinamento desses militares, que não pode ser militares qualquer, tem que ser militares experientes de artilharia. E eu vou indicar aqui no mapa que a intenção dos americanos são boas, são interessantes, mas tem também um pouquinho ali das intenções duplas de, se você tem um bombardeio em Odessa, todo o porto para. Você tem ali Chernomorsk, Odessa e também o porto de Yuzhny, que são portos estratégicos que estão liberados para escoamento, sair ali com suas embarcações e irem até as nações potências. Se você não tem grão, que não chega ali nas potências, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, você tem falta de matéria-prima. Se você tem falta de matéria-prima, você não tem produtos industrializados, você não tem um pãozinho de cada dia ali que você gosta, ali que come toda manhã, um pãozinho quentinho com uma manteiga, um cafezinho. Os franceses vão pirar. O turismo na França, o turismo no Reino Unido vai cair. E o que acontece com a popularidade dos líderes? Também cai. O combustível aumenta, a inflação aumenta. Então, colocando na balança, é uma destruição econômica contra os próprios líderes, contra as próprias nações, que também fazem as sanções contra os russos e, ao mesmo tempo, também recebem, de uma outra forma, sanções entre aspas, que, ou seja, a inflação que vem pegando principalmente os Estados Unidos, que agora parece que deu uma normalizada ali nos juros. Mas, vejam só, a intenção dos americanos é extremamente importante para as potências e, claro, também para Kiev, para a sobrevivência de quem? De Zelensky.
Então, respondendo aí a galera que comentou lá nos vídeos dos Patriots, ficou essa dúvida, mas qual a intenção dos americanos realmente é proteger, né? E as questões dos bombardeios. Então, temos aí as questões dos bombardeios contra os portos, e neste momento é extremamente importante um bloqueio, uma chuva ali de defesa antiaérea, que com certeza a ida dos Patriots para os ucranianos será de imensa importância para a sobrevida, para a defesa e prolongar essa resistência contra os russos neste momento. Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo esclarecedor, com pontos detalhados, com pontos para tirar realmente a dúvida de vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação. Se possível também, doarem qualquer valor, que vai ajudar muito para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Agradeço demais a sua presença e até o próximo vídeo aqui no Área Militar.